E aí, vai fazer a FUVEST? Atenção nas leis de Newton. Uma das leis é muito especial. Parece tranquila. Você olha e fala, domino, porque uma frase eu sempre carrego comigo. Toda ação tem uma reação. Legal? Importante carregar essa frase. Mas lembre-se que essa lei que fala da tal ação e reação, ou esse princípio chamado princípio da ação e reação, ou a terceira lei de Newton, tem alguns detalhes a mais. E essa dica é para justamente te deixar mais atento nesses detalhes. Acredito que falar que todo corpo faz uma força em outro e esse outro reage com uma força de mesma intensidade, para você é tranquilo. Então, eu faço uma ação, toda ação tem uma reação. Primeira coisa que deve vir na sua cabeça é a intensidade vai ser a mesma. Segundo ponto, a direção vai ser a mesma. Então, se eu faço uma força na horizontal, num corpo A, esse corpo A me devolve essa força também na horizontal. Se for na vertical, também na vertical. Já agora aqui eu quero aquela atenção, hein? Ó, o sentido é diferente. A ação tem um sentido, a reação tem outro. Um empurra o outro e acaba recebendo essa reação no outro sentido. Essas três primeiras características, acredito que vem fácil, vem rápido, você consegue lembrar. Mas, obviamente, numa prova como a FUVEST, a sua atenção em detalhes pequenos tem que ser um pouco maior, pois ela pode soltar uma situação, um problema que pode te pegar ali naquele detalhezinho. E o que você precisa a mais para o princípio da ação e reação para não errar de maneira alguma disso na prova? Primeira coisa, além dessas três, é que você precisa lembrar da natureza dessa interação. Falar de força é falar do fruto da interação entre corpos. Beleza. Então, se eu falo que é um corpo A que faz uma força no corpo B, eu não posso querer colocar um corpo C na minha frase, nessa minha análise. Corpo A faz uma força no corpo B. Corpo B devolve essa força para o corpo A. Melhor dizendo, corpo A faz uma força no corpo B. Corpo B reage com uma força no corpo A. Eu estou sobre uma superfície. Eu faço uma força na superfície. A superfície faz uma força em mim. Preste muita atenção nessa frase que eu usei. Perceba que eu não incluí outros elementos. Eu não falei, eu faço uma força sobre a superfície, então a Terra faz uma força em mim. Porque a Terra tem a ver com a superfície, eu estou buscando essa interação. Então a natureza da interação é extremamente importante para configurar o para ação e reação. Segundo ponto dessas características que você precisa a mais é a questão da consequência. Ei, pera, não é porque eu estou fazendo a mesma força de um corpo e o corpo está reagindo com essa mesma força, nesse para ação e reação, que a consequência para ambos são iguais. Cada um recebeu a sua força. Elas têm a mesma intensidade, mas é só pensar no caso clássico. Resolvo, por uma indignação, dar um soco numa parede de concreto. Beleza, vai machucar a mão. Vai machucar a mão. E vai machucar a mão porque a resistência do seu osso é totalmente diferente da resistência do concreto. Mas a força foi a mesma? Eu garanto, e a física newtoniana, a mecânica newtoniana te garante que sim. Porém, você vai ter uma consequência diferente. E o último elemento, uma característica importante é que nunca estarão no mesmo corpo. Pegadinha clássica que a gente vai ver agora nesse exemplo é falar que a força-peso e a força normal estão no mesmo corpo. Imagina a situação, ó, uma bola em cima da mesa. Aí eu vou separar os elementos, fazer o que a gente chama de diagrama do corpo livre. Tá lá a bola, tá lá a mesa e tá lá a terra. Perfeito. Vamos buscar as interações. Meu foco é olhar para a bola. A bola está recebendo força de quem? Primeiro, já que está na terra, recebe uma força da terra, que é a força-peso para baixo. Espera lá, estou falando da bola e da terra. Se a terra puxa a bola puxa a terra. Esse é o para ação e reação. Matou isso daí, a natureza é a natureza da força-peso, é a terra e a bola que se interagem. Olhou para a mesa empurra a bola para cima, com uma força chamada de força normal, força da superfície. Então, mesa e bola. Mesa empurra a bola para cima, a bola empurra a mesa para baixo, com uma força também normal. Esse é o outro par ação e reação. Beleza?
Muita atenção na terceira lei de Newton, muita atenção no princípio da ação e reação e não vai errar esses detalhes, hein? Boa prova!